tem orgulho em dizer que é socialista, que é esquerdista, né? Ela é jornalista, atuou como repórter em diversos veículos de comunicação, como Veja, Folha de São Paulo e Carta Capital. Em 2013, recebeu o prêmio Troféu Imprensa Mulher. E atualmente ela apresenta o seu site socialistamorena.com.br, um canal no YouTube, e também participa de diversos quadros na Rede TVT, na Rádio Brasil Atual, e está sempre nas redes aí, falando do Brasil cenário... 247, eu Brasil apresento o Jornal da 247. Fórum diariamente, às 18 horas também, às 17 horas, aliás, agora, mudou o horário. Sim, então, seja muito bem-vinda, uma boa noite, eu agradeço muito a sua presença aqui no Café Cultural. Obrigada pelo convite, Lucas. Boa noite a todos e todas. Sim, sim. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre o nosso cenário político, eu gostaria de te perguntar como é que você se declarou, né, socialista morena, e como você vestiu a camisa de ser um esquerdista, que é algo que aqui no Café Cultural a gente tem muito orgulho. Eu mesmo, eu sempre digo, eu não me intitulo socialista, mas eu tenho orgulho em dizer que eu sou esquerdista, né, e que eu faço oposição todos os dias a esse desgoverno que está aí. Uhum. Então, olha só, na verdade, eu não me intitulo socialista morena, o site se chama assim, né? Eu até prefiro que digam que eu sou editora do site Socialista Morena, porque eu acredito, Lucas, que socialistas morenos somos todos, né? Eu espero que todos sejamos socialistas morenos. A ideia do nome do site surgiu, a inspiração foi o Brizola e o Darcy Ribeiro. Quando eles voltaram para o Brasil depois do exílio, eles começaram a falar de um socialismo que não seguisse modelos, né? Eles tinham lá suas críticas às formas revolucionárias, digamos assim, do socialismo, e aí eles queriam fazer um socialismo à brasileira, né? Um socialismo que fosse nosso, que não seguisse modelos de fora. Um socialismo de um país mestiço, daí o termo socialismo moreno, que eu peguei emprestado para botar o nome no meu site. Foi uma jogada realmente muito inteligente e que chama muita atenção, né? Sim, hoje surgiram já a capitalista loira, surgiram algumas paródias, né? Mas no cenário atual, os termos socialistas e comunistas, eles são propagados pela direita, né? E eles defendem que existe um comunismo que vai acabar com o Brasil, mas se a gente for estudar Marx, se a gente for ler, aprofundar um pouco de Gramsci, a gente vai ver que não tem nada a ver com esse caos, que vai acabar com as liberdades, né? Não tem nenhuma ligação com o vulgo socialismo, o vulgo comunismo, né? Que a extrema-direita tanto fala e tanto repudia, né? nesse cenário. Sim, inclusive, eu acho que você pode falar em socialismos, né? Porque existem várias vertentes. Alguns socialistas acreditam na luta revolucionária para chegar ao socialismo e ao comunismo. Outros socialistas não acreditam na luta armada, né? Eles acham que você pode chegar pelo convencimento da população. Enfim, é uma ideia, né? O socialismo é uma ideia de quem pensa num mundo mais justo, em justiça social. Eu tenho insistido muito, Lucas, até mesmo dentro da esquerda, porque eu vejo que alguma parte da esquerda fica botando muito pré-requisito para a pessoa ser socialista, né? Tem que ler Marx para ser socialista, tem que ler... Eu não acho, eu acho que qualquer pessoa interessada em justiça social, que acha, que se indigna com as desigualdades do mundo, ela pode muito bem se dizer socialista. Sim, com certeza. Na verdade, o socialismo, se a gente for ver um Estado, né, social-democrata, ele se confunde com o bem-estar social, com a pessoa ser nacionalista de fato, né, e não tem muito mais essa ligação, não tem essa ligação que é demonizada pela direita e muitas vezes distorcida, né?
O pessoal acaba claro. Eu acho distorcendo o que termo para causar um pavor na sociedade, e aí vem o pessoal que não tem conhecimento, não refletiu a respeito, e simplesmente já se diz de direita e começa a repudiar sem ter lido e sem se inteirar do que se trata, né? Como se governos autoritários fossem todos de esquerda, né? E a gente, Sim. pelo contrário, tem vários governos autoritários hoje no mundo com os quais esses tais defensores da liberdade não se preocupam, né? Você já viu o pessoal da direita falar mal da Arábia Saudita? Lá é uma ditadura. Lá é uma ditadura de direita sanguinária, né? Outro dia pegaram um jornalista e esquartejaram ele, mandaram o rei lá da Arábia Saudita, mandou cortar o rapaz em picadinhos, e a gente não viu nenhuma indignação por parte dos direitistas que falam: o socialismo é ditatorial. Não é o socialismo que é ditatorial, são os seres humanos que têm tendência, infelizmente, ao autoritarismo, né? Eu acho que houve experiências ditas comunistas que se tornaram autoritárias, mas não está em lugar nenhum do socialismo de que ele é autoritário. E vejo que não há preocupação, né, dos tais defensores da liberdade com os regimes totalitários e autoritários de direita que há ao redor do mundo. Há vários hoje. Sim, e mais perigosos ainda que essas ditaduras militares são as teocracias também, como no caso do Irã, em que a mulher ela nem é vista em par de igualdade, mas aí a gente já entraria num espectro ideológico que nem cabe a gente debater. Mas, como eu disse, eu sou um cara que eu tenho muito orgulho em ser social-democrata, ser um esquerdista, né, e fazer frente a esse governo. Eles até criticam o Irã, sabe? O Irã, ele é um país interessante, porque apesar de ter de ir contra os direitos civis e tudo, mas as mulheres no Irã são obrigadas a usar o chador, né, aquele véu, mas elas vão para a universidade, se formam, elas podem dirigir, e a direita ataca bastante o Irã. Mas na Arábia Saudita, onde a mulher não pode nem dirigir um carro, eles não atacam, porque é de direita, né? Então, assim, a gente vê dois pesos e duas medidas o tempo inteiro, né? Por que falam tanto da Venezuela e não falam, por exemplo, do que se tornou Honduras após o golpe que foi aplaudido aqui no Brasil pelos liberais, né? A Honduras hoje é um país horroroso, onde as pessoas estão armadas até os dentes, é um dos países mais perigosos para os defensores do meio ambiente no mundo, né? E as pessoas estão fugindo para os Estados Unidos, que patrocinaram o golpe, mas não querem receber os hondurenhos lá, né? Eles não querem receber os hondurenhos. Você lembra que saiu na imprensa uma fila gigante de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos? A maior parte daquelas pessoas vem de Honduras. Vem de Honduras. Eles vão lá, dão o golpe em Honduras, Honduras vira o inferno na Terra, as pessoas fogem para os Estados Unidos, mas não podem entrar. Seria justo que eles recebessem, não é? Sim, com certeza. Você falou da Venezuela e algo muito interessante que eu acho que a população brasileira, de uma forma geral, que está preocupado com a Venezuela, não fala e não compreende. A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. Então ela é um país extremamente rico, mas que está sofrendo embargos e sendo, vamos dizer aí, sacaneados pelo governo americano. Então toda a miséria, todos os problemas que tem na Venezuela são causados primeiramente pelos embargos americanos. Mas o pessoal da direita brasileira sempre fala da Venezuela como se o Brasil ele não tivesse em sua Constituição a autodeterminação dos povos. Parece que eles querem cobrar de nós esquerdistas a situação da Venezuela, sendo que o que acontece lá não é problema meu, assim como não é problema o que está acontecendo no Timor-Leste, no Irã, né? Que não é problema meu. Porque o Brasil... A gente tem que cuidar do nosso próprio quintal, né? Com certeza. Primeiro a gente vê política como eu sempre vejo. Quando o Guilherme Boulos vai na Jovem Pan, eles sempre ficam insistindo em perguntar de Venezuela, falar de ditadura. Só que o cara, ele é candidato, ele era candidato à presidência, e provavelmente vai voltar, né?
do Brasil, ele não tem nada a ver com Venezuela. A gente não O tem que Boulos ficar disse que vai discutindo. sair para o governo de São Paulo, disse hoje. Sim, eu não tinha visto, mas que bom. Eu acho que 2022 a gente vai ter um respiro. Eu pelo menos, tenho muita esperança na mudança, né, de 2022. E como a gente falou de normalidade democrática, você acredita que o que a gente vive hoje, né, desde a eleição do Bolsonaro, crises diárias, você acha que isso é uma normalidade democrática? Você acha que a gente ainda tem uma democracia não plena, mas pelo menos razoável no Brasil? Olha, eu acho que a gente, infelizmente, está vivendo hoje uma espécie de teocracia militarizada. Né? O governo está imiscuindo a religião em tudo. Né? A gente tem na nossa Constituição que vivemos num Estado laico, porém o governo está enfiando religião em tudo. Inclusive, outro dia, a TV Brasil comprou da Record uma novela para ser transmitida. A novela Os 10 Mandamentos vai passar na TV Brasil e nós estamos pagando por isso, né? Quando eles diziam que a mamata acabou para alguns, né? Porque começou fortemente para outros. Me diga por que a TV Brasil, uma TV pública com fins educativos, tem que reproduzir uma novela da Record. Qual o sentido disso? E essas coisas estão acontecendo no Brasil e parece que ninguém faz nada a respeito. Se fosse o governo do PT que fizesse isso, imagine. Se fosse o PT que comprasse, vamos colocar assim, uma novela sobre o Che Guevara. Com certeza. E, na verdade, eles querem que a mamata acabe para os professores, para os estudantes, para os artistas, e para todos que defendem uma igualdade social, para todos que defendem um bem-estar social no Brasil, eles querem que a mamata acabe. Agora, para os grandes donos, para os donos dos grandes meios de comunicação, para banqueiro, os filhos do Bolsonaro aí não tem problema ter mamata. Né? Militares, eu sempre vejo uma comparação ali entre a mansão de 6 milhões do Flávio Bolsonaro, ninguém fala nada. Mas o Lula reformou uma cozinha num sítio que nem era dele, de Atibaia, é o maior absurdo do mundo, né? Então, assim, a mamata, ela tem que acabar na cabeça desse pessoal aí, tem que acabar a mamata para os esquerdistas, né? Para quem eles não compactuam, mas dono de igreja, pastor, parece que uma lavagem tá tudo bem, cerebral, né? Que as pessoas sofreram. É tão triste ver isso, porque você vê as pessoas tão cegas, né? Ontem o Eduardo Bolsonaro falou a maior burrice do mundo todo, assim, porque eu considero o Eduardo o mais burro de todos os Bolsonaros. Eu faço assim, Lucas, eu não sei quem é 01, 02, 03, então eu falo assim, não, o burro é Eduardo. O que desmaia em debate e faz rachadinha é Flávio. E o fora da casinha é o Carluxo. Assim que eu me lembro deles. Então, o burrão do Eduardo colocou lá no Twitter que quanto mais as pessoas ficam em casa, mais elas contaminam. Na verdade, eu acho que não tem como falar qual é o mais burro, mas acho que o Bolsonaro ganharia, né? O pai, porque ele já está mais tempo, ele é mais velho, então acho que ele ganharia na burrice. O Eduardo bate todos os recordes. Aí ele falou que no lockdown as pessoas transmitem mais. Não faz o menor sentido, né? Como que você, trancado em casa, vai transmitir doença, gente? É assim, só uma pessoa muito tapada para acreditar nisso. Aí eu tirei onda dele no Twitter e aí veio um seguidor dele e falou assim, não, mas isso é verdade, está confirmado aqui, o governador de Nova York falou. E aí era uma fake news que eles estavam espalhando, e aí eu rebati, né? Eu falei assim, olha só, essa notícia que você está falando, além de velha, que era de abril de 2020, é falsa. O governador não falou isso, as palavras foram desvirtuadas e tal. Aí ele falou assim, esse site aí de checagem é puro câncer, você não tem que acreditar nisso. Eu falei assim, cara, para mim, quem ainda acredita em Bolsonaro, o cérebro de quem ainda acredita em Bolsonaro, depois de tudo que ele fez desde que assumiu, para mim é que é puro câncer, né? Com perdão ao câncer.
sem querer ofender o câncer, mas uma pessoa que ainda continua acreditando no Bolsonaro e reproduzindo as mentiras que ele fala, depois de 2 anos, depois de 350 mil pessoas mortas, né? Realmente, eu acho o fim da picada. Na verdade, eu acho que se trata muito de fanatismo. Então, agora a gente Fanatismo, tem uma legião de pessoas fanáticas. Quem ainda apoia Bolsonaro agora é fanático. E por mais que a gente tenta debater com argumentos racionais, a gente não consegue convencer esse pessoal. Não. Até uma pessoa do meu convívio, recentemente, né, ela já está na terceira idade, e ela ficava me mandando alguns vídeos falando que a vacina podia alterar o DNA, e eu descobri que ela tomou vacina. Eu falei, você tomou vacina? Era melhor não ter tomado, vai que muda seu DNA. Então, assim, não tem nem como debater com esse pessoal. Acho que e o que agora, ela falou? Menos, nada, me mandou outro vídeo com, tipo assim, não respondeu. Jeito, parece que eles estão com a cabeça... Não respondeu e partiu para outro ataque com outro vídeo, tipo assim, é igual o Bolsonaro, cortina de fumaça aqui e já parte para outro ataque, outra crise. Então é complicado, porque parece que esse pessoal está vivendo uma realidade paralela. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? E o problema é que isso ainda, eu acredito que não vai acabar com um passe de mágica, né? Essa mentalidade, ela não vai ser extirpada da mentalidade dos brasileiros. Como é que você acha que vai ser a reconstrução do Brasil? Porque é fato que a gente está afundando, a economia está indo para o buraco, fome voltando, a miséria em ascensão. Então, na pior das hipóteses aí, se Bolsonaro chega até 2022, como que você acha que vai se dar essa reconstrução? Vai levar muito tempo? Qual a análise que você faz? Olha só, Lucas, sempre falaram, né, do nosso lado aí da esquerda, que o Lula foi conciliador demais. Olha só, num país como o nosso, que você está vendo aí de tanta gente feroz, de tanta gente disposta a pegar em armas para matar outras pessoas, você chamar um conciliador de conciliador demais é um pouco... não faz muito sentido para mim. Porque eu acho que nesse momento o que a gente mais precisa é de conciliação. Sabe? Uma parte do empresariado brasileiro vai ter que dar as caras para mostrar que é contra Bolsonaro. Sem isso, muito dificilmente a gente vai sair dessa situação. E tem outro setor também que vai precisar se posicionar. Né? Dizem que as Forças Armadas estão divididas. Eu não vejo o outro lado aparecer. Eu só vejo o lado do bolsonarismo aparecer. Então, assim, se é verdade que as Forças Armadas estão divididas, esse outro lado, que é contra o Bolsonaro, vai ter que dar as caras, sabe? Sem esse setor das Forças Armadas mais, digamos, palatável, mais democrático, e sem o empresariado antifascista, que seja grande, que seja banco, que seja o que for, a gente não vai conseguir sair dessa situação, não. Como é que a gente vai sair dessa situação? Se eles apoiam o lado Paulo Guedes do Bolsonaro, enquanto eles estiverem apoiando o lado Paulo Guedes do Bolsonaro, a gente não sai desse buraco. Eles têm que romper com o Bolsonaro com tudo. Não é só a parte dos costumes, tem que romper também com a agenda econômica de Bolsonaro. Hoje eu vi uma matéria na Veja, no site da Veja, estava no supermercado, apareceu assim na TV, sabe? Empresariado está angustiado com a necessidade da reforma tributária, aponta pesquisa. Isso não é uma pesquisa, isso é lobby pela reforma tributária, né? E que negócio é esse de angústia? Por que os empresários não estão angustiados com as pessoas morrendo? Por que os empresários não estão preocupados com os empregos perdidos? Né? Até mesmo com suas próprias falências. Por que eles estão preocupados com a reforma tributária no meio de uma pandemia? Eu acho isso incrível, é um egoísmo horroroso. Então, se essas pessoas não tomarem consciência que o Brasil precisa se livrar de Bolsonaro para voltar a crescer, para voltar a ser um país democrático, a gente não vai sair desse buraco. Olha, fome, morte e miséria não causa nenhum tipo de angústia nesse pessoal, né? Não é? É só queda em bolsa de valor. É só incrível isso! Porque a direita ela nunca dorme, o empresariado nunca dorme. Ele sempre está querendo ferrar ainda mais a classe trabalhadora. Infelizmente, a classe trabalhadora brasileira ela tem dormido muito
nos últimos anos. Tanto é que o desmonte dos direitos, o subemprego, ele é latente, né? Você falou dos militares, e eu queria até dar a minha opinião. Eu acho que a esquerda ela se preocupa demais com os militares. Porque, na verdade, as Forças Armadas, minha visão, eu acredito são cachorros mortos. Né? Cachorros porque cão de guarda, né? Sem querer também, nada pejorativo, mas são cães de guardas velhos e adormecidos. A gente tem uma Força Armada praticamente falida, né? E eu, igual você falou, eu não vejo o lado democrata das Forças Armadas, porque sempre quando eles vêm a público é para endossar o que a direita prega, para endossar o governo Bolsonaro. Só que eu acho que a gente tem que parar de ter medo desse pessoal, que eles não vão fazer nada. Sem o apoio internacional, a gente não vai ter um golpe, como aconteceu em 64. Eu acho que assim, Força Armada tem que ser. Eu acho que a gente nem tem que colocar tanto eles como algo preponderante para a gente sair dessa situação. Mas os empresários, sim, porque esses compram a mídia, esses propagandeiam, pagam os meios de comunicação, né? É uma visão meio peculiar que eu tenho. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum medo de ameaça militar. Tanto é que, na semana do dia 31 de março, o Bolsonaro demitiu os 3 líderes das Forças Armadas, né, da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os 3 saíram ali com o rabinho entre as pernas, não falou nada, no máximo um Twitter ou outro, que eu sou contra também, falando de Twitter, eu acho um absurdo governo federal e agente público governar por Twitter. Eu acho que isso aí é complicado, que se fizesse uma lei tendendo a acabar com isso aí, eles iam falar que entra no direito de expressão. Mas, por outro lado, eu acho até meio antiético, né? Um membro do governo está sempre ali na rede social. Antes de sair no Diário Oficial da União, ele já tweetou ali, já mandou no Facebook, nas redes sociais aí, né? Uhum. E você falou aí do Bolsonaro. Eu tinha dito a pior situação. Eu acho, deixa eu só falar a questão das Forças Armadas. Eu acho o contrário, Lucas. Eu acho que a esquerda menosprezou o papel das Forças Armadas, sabe? A gente tem uma tendência, como a esquerda foi o povo todo sofreu com a ditadura, mas a esquerda sofreu o dobro, né? Os torturados eram de esquerda. Então, eu acho que a esquerda tem uma tendência a não gostar de militar de cara. E a gente tem, os militares, todo país tem militares. Eu acho que a gente devia ter feito o contrário. Eu acho que a gente devia ter tentado conquistar algumas mentes dentro dos militares, sabe? Para a gente ter do nosso lado hoje alguns militares. Não é possível que todo militar seja de direita. Não faz o menor sentido isso. Na época que houve o golpe militar de 64, havia muitos militares de esquerda dentro das Forças Armadas que foram, inclusive, perseguidos pela ditadura. Né? E onde que estão esses militares hoje? Era para ter muito mais, depois de 3 anos e 3 mandatos e meio de governo de esquerda, centro-esquerda, né, do PT, era para a gente ter hoje um general de esquerda. Por que não? Falando em Venezuela, o Chávez conseguiu isso na Venezuela, porque ele veio de dentro do exército e colocou as ideias esquerdistas dentro das Forças Armadas. Né? Hoje, por que você acha que a Venezuela não teve golpe até hoje? É verdade. Se eles tivessem os mesmos militares que nós temos, já teriam dado um golpe no Maduro. Na verdade, os militares eles estão em todo tipo de governo repressivo, seja ele de direita ou de esquerda. Você pega a Rússia ali, todos os militares, durante a Revolução Russa, quando se instaurou ali o início do comunismo, ela foi endossado com força militar. A China também. Então, militar é peça de manobra. Por isso, eu não tenho muita preocupação com Força Armada, porque no cenário político e no cenário social, eles não têm relevância. Tem lá um general, ele manda em quê? Ele manda na tropa dele mais nada. Da porta para fora ali, ele não tem poder nenhum perante a sociedade. Agora, a polícia militar, sim. Aí eu já acho que é uma ameaça um pouco maior, porque você vê até os críticos do bolsonarismo, quando tem, às vezes, até algumas manifestações, a polícia reprime com muito mais força as manifestações de esquerda. Então, pois é.
Por isso que eu te falo que se a gente tivesse plantado a sementinha lá dentro, a gente teria aliados lá dentro. Por que todo policial militar é de direita? Não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. E, ao mesmo tempo, quando aparece um militar de esquerda, tem gente da esquerda que critica. Então, assim, a Renata Souza, lá do Rio de Janeiro, quando ela se lançou candidata a prefeita do Rio, ela botou na vice um coronel da PM reformado, o coronel Ibis. Ele é do PSOL. Ele é um coronel ótimo, sabe? Ele tem ideias ótimas, ele inclusive se assume como comunista. A gente não vai aplaudir? Não, caíram matando no PSOL, dizendo que eles estavam votando policial na vice da Renata, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de estratégia, as pessoas não têm estratégia nenhuma, parece. Sim, sim. Né? Outro dia eu vi, por exemplo, a gente está precisando agora, mais do que nunca, de empresários que sejam simpáticos à nossa causa. Aí eu vejo gente de esquerda atacando a Luísa do Magazine Luiza. Para quê? Isso não faz nem sentido. Luísa nem uma pessoa que existe, né? É um boneco. Existe. Ela a existe, Luísa Trajano, a dona do Magazine Luiza, a Luísa Trajano, ela se posicionou contra a compra de vacinas pelos empresários. Aí eu vejo gente do nosso campo atacando a Luísa Trajano. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não vejo a necessidade disso. Ela não pode se tornar uma aliada nessa retomada da democracia no Brasil? Para que a gente precisa bater na Luísa Trajano? Eu não consigo entender isso, sinceramente. Na verdade, a esquerda ela é bem clivada mesmo. Me parece falta de estratégia. Não se fala, né? Eu acho que a esquerda tinha que se unir em prol da democracia, né? E muita gente fala isso. O próprio Lula, ele vem falando na união, né? Sim, mas a gente tem um pessoal como o Ciro Gomes, que é só, não sei nem se ele é de esquerda, né? Mas que fica só atacando. Tem o pessoal também até um partido minúsculo de esquerda, agora até me fugiu o nome, que só ataca os outros esquerdistas. PCO, né? Ele não tem representatividade nenhuma, mas eles estão ali para falar que só eles são esquerdistas, só eles são comunistas, e ninguém mais é direitista. PT é direita, e isso aí acaba mais corroendo, né, a esquerda brasileira do que trazendo algum benefício. Pelo menos é a visão que eu tenho, né? Você falou dos fura-filas da vacina, né? Que a própria Luísa Trajano, quando você falou dela, eu lembrei, foi do meme, né? Que o pessoal criticava aquela bonequinha da Lu do Magalu, mas já é outra coisa, eu acabei me enganando. Porque, na sua opinião, por que os fura-filas, né? Essa tendência dos empresários brasileiros, né? Furarem a fila e comprarem vacina. Por que é tão prejudicial isso, na sua opinião? Porque, Lucas, a gente tem que pensar em termos de sociedade, né? E o que a gente está vendo são empresários que querem manter os seus privilégios. Eles querem se colocar acima do cidadão comum que está esperando uma fila para se vacinar. Por que eles são melhores que os outros? Por que eles têm que se vacinar primeiro? Né? Aliás, eles nem acreditavam nas vacinas, eles deviam nem se vacinar, continuar tomando cloroquina e ivermectina, não é isso? Mas a vacinação é um programa nacional, né, de imunização, existe desde 1973 no governo militar. Esse pessoal que se diz tão favorável aos governos militares consegue ser piores do que a saúde pública na época dos militares, né? Quando eles criaram o Programa Nacional de Imunização para vacinar todo mundo, para vacinar o povo todo, com recursos públicos. Isso não existe de ficar empresário, iniciativa privada comprando vacina, gente. A não ser aquelas vacinas que são opcionais, né? Quando você tem, não sei se você tem filho, mas quando você tem um bebezinho pequeno, o poder público oferece uma gama de vacinas para você vacinar seu filho, e a iniciativa privada, se você quiser, vacina de outras coisas, né? Então, por exemplo, quando eu tive meu filho mais novo, ainda não tinha vacina de catapora na rede pública, hoje tem.
Então, eu paguei para ele ser vacinado de catapora, né? Que é uma doença hoje que as pessoas preferem vacinar para não criar... porque ela pode complicar, né? A catapora é uma doença simples, mas ela pode dar alguma complicação. Então, as pessoas hoje em dia preferem vacinar. Tinha vacina de algumas doenças que não estava incluída no pacote da rede pública, e aí você vai e vacina se você quiser, porque elas são opcionais. Mas as vacinas que são obrigatórias, né, como o caso da Covid hoje, é o poder público que oferece para o povo. Não tem nada que entrar gente na frente. Você gostaria que uma empresária vacinasse na frente da sua mãe? Na verdade, chega a ser meio antiético, né? A gente pensar no empresário de 40 anos da Faria Lima, ele está recebendo a dose da vacina porque pagou, enquanto diversos idosos pelo Brasil tendo suas vidas ceifadas, né? E também a imunização ela é coletiva, né? Quando você imunizar o grosso da população, é que a gente vai começar a pensar em controle os efeitos. Exato, exatamente. Você falou do SUS, né? E a minha noiva, ela é médica, e ela tem aqui o material do Medicurso. Eu estou até lendo esse livro aqui, eu já comecei a ler, que eu quero fazer um vídeo no canal, que ele fala sobre o SUS, e fala desde os primórdios. O SUS, ele é muito recente, ele é muito novo, e as pessoas, elas não tomam, elas não têm ciência do quão novo e quão frágil ainda é o nosso SUS, embora ele seja um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Mas nos anos 80, 70 já não tinha saúde pública. Remonta ali, né? Na época do... Que fala aqui, ó... da Constituinte. Ele veio aqui, tinha a evolução do SUS. Tinha o INSS, né? O INPS, antes do INSS tinha o INPS, e tinha também as caixas dos metalúrgicos, dos bancários que investiam em saúde. Mas aí o próprio governo, ele viu que tinha que ampliar isso aí para toda a população. Então, sim, é algo muito recente. Na ditadura militar, você não tinha saúde pública, e o povo não se conscientiza disso e fica defendendo as coisas mais loucas. Tinha esse INPS, né? Que depois o Sérgio Arouca e outros sanitaristas criaram esse Sistema Único de Saúde, que foi institucionalizado pela Constituinte em 1988, né? Já tem uns 30 e tantos anos, né, Lucas? Na verdade, tá aqui, ó. Começou em 1923 com a CAPES, que era CAPS, Caixa de Aposentadoria e Pensão. Depois foi para o IAPS, de 1933 a 66, depois INPS, de 66 a 77, depois INAMPS, 77 e 93, aí que em 93 começou o SUS de fato no Brasil. Então é algo muito recente e que está sendo praticamente destruído, e os fanáticos direitistas querem acabar com tudo isso aí. Querem privatizar o hospital público, querem fazer as coisas mais... Mas olha, eu vou dizer para você que não são só os fanáticos do Bolsonaro que fazem isso, não. Eu como jornalista, eu fico de cara vendo colegas meus, que eu chamo de militantes do mercado financeiro, que passaram todos esses anos defendendo até a privatização da água, e agora, quando são vacinados, gritam viva o SUS. Não é? Se dependesse deles, existiria SUS ainda? Porque a direita liberal, Lucas, que se diz acima do Bolsonaro, né, mais civilizada, digamos assim, quem puxou o coro da privatização de tudo foi a direita liberal. Quem é que fez editorial pedindo a privatização das universidades? Foi o Bolsonaro ou foi o Globo? Na verdade, o Bolsonaro ele é só essa direita que já vem, que sempre tomou conta do Brasil, mais excrementada, né? Com menos classe, que a tempo todo acha que está no botequinho. Mais fora do armário, digamos assim, né? Ele é só um direitista qualquer, só que muito mais abjeto, muito mais... que causa muito mais repulsa, né, muito mais assumido, eu diria, né? Muito porque mais assumido. Todos esses defensores da democracia e da direita liberal um dia apoiaram a ditadura.
né? Um dia apoiaram a ditadura. O próprio Bolsonaro esfrega na cara do Globo que o Roberto Marinho apoiou abertamente a ditadura e ele não está errado, é verdade. A Globo apoiou a ditadura. Né? Então, assim, hoje são todos muito civilizados, muito a favor da democracia, mas eu tenho memória e eu me lembro quem é que estava pedindo a privatização das universidades, quem sempre advogou a privatização de tudo e agora está fazendo loas ao SUS. Acho bom, acho positivo, tomara que seja a verdadeira mudança deles de opinião, tomara que eles saibam defender o SUS daqui para frente. E falando de saúde pública, a gente pode puxar um gancho também para a CPI, que visa investigar, né, a atuação do governo federal, as omissões, na verdade. Né? A CPI do genocídio, a gente está chamando assim. A CPI do genocídio, Você acha, quais são os efeitos que você acha que são mais prováveis? Você acha que é mais provável que tudo acabe em pizza, que o Bolsonaro acabe sendo responsabilizado? Pessoalmente, eu acho que o Bolsonaro, em algum momento, ele vai ter que responder por tudo que ele tem feito desde que ele assumiu a presidência. Mas você acha que essa CPI, ela é mais provável que ela acabe em pizza ou que ela condene o Bolsonaro, ou alguns dos membros do governo, negacionistas, pelo dano, né, e pelas mortes que eles causaram? Olha só, eu vi agora à tarde que eles já vão colocar um cara do MDB na presidência da CPI, o que já é um mau sinal, né? Mas é muito difícil, Lucas, que essa CPI não traga muito desgaste para o governo, né? Porque é possível que muitas revelações venham à tona. Eu mesma tenho uma curiosidade específica em relação à cloroquina. Toda essa defesa da cloroquina é gratuita? Né? Quando eu vejo assim, Alexandre Garcia, Leda Nagli, um monte de médicos, o Bolsonaro defendendo tanto a cloroquina, eles fazem isso de graça? Eles defendem um remédio que todo mundo sabe que não faz efeito sobre o coronavírus de graça? Não sei. Eu fico achando que tem algum interesse financeiro por trás. E esse tipo de coisa a CPI tem condições de descobrir. Na verdade, já veio à tona que o governo Bolsonaro, ele investiu, o próprio Ministério da Saúde, ele investiu muito dinheiro em subcelebridades que fizeram propaganda do tratamento precoce, né? Que aí entra cloroquina e ivermectina. Sim, mas eles receberam dinheiro, mas não tem um dinheiro muito maior vindo, sei lá, do fabricante, dos laboratórios. Não sei, eu sei que, na minha opinião, alguém deve estar ganhando muito dinheiro com essa história de cloroquina. Com certeza muita coisa vem à tona, porque CPI a gente nunca sabe onde vai parar. Isso é tão exato, a CPI ela quebra sigilo bancário, ela tem o poder de convocar quem quiser, ela tem o poder de... Por que o Bolsonaro está com tanto medo? É verdade. Na verdade, o Bolsonaro, eu vejo ele como... Ele é muito medroso, ele tem medo de tudo, né? Mas eu acho que dessa vez ele não aguenta o desgaste. O problema é que eu sempre venho falando, ele não vai aguentar o desgaste. Começou ali as mensagens do Intercept. Aí eu falei, agora o governo Bolsonaro despenca. Ele já está mais de um ano aí, cambeta, mas não é derrubado. Aí Bolsonaro faz isso, faz aquilo, e todo mundo fala, nossa, dessa vez ele cai. Então é complicado, porque eu acredito que uma parte da esquerda já começa até a desanimar, né? Fala, nossa, vai abrir a CPI, mas tanta coisa que já deixou ele no limbo ali, para cair, no limbo do desgaste, e ele ainda consegue ir aos trancos e barrancos, fazendo um pouco de lobby aqui, fazendo pacto com o Centrão, né? Então isso é que é complicado. Pois é. Mas vamos ver, né? Vamos torcer e vamos estar sempre na oposição e trazendo à tona tudo que for descoberto ali para a gente ver se extirpa de uma vez por todas esse governo. Eu acho muito difícil que ele caia, sinceramente. Não, eu também, eu acho que essa CPI, eu acho que não vai derrubar ele. Eu meio que, pessoalmente, não tenho tanta esperança, porque já foi tanta coisa. Mas tanta coisa, ele continua lá. Tantos crimes de responsabilidade, né? Porque ele ainda não pedalou, Lucas. Se ele tivesse pedalado. É complicado. E falando de genocídio, na sua opinião,
desinformação, descaso, né, promoção de aglomeração, disseminação de informações, curas milagrosas, culminaram em 350 mil mortes, que ainda não temos o controle. Na sua opinião, isso é genocídio? A gente já pode chamar, eu posso chamar o Bolsonaro de genocida, que ele é um genocida? Ou você acha que... Olha só, hoje saiu a notícia que a ministra Carmen Lúcia pediu para ser colocado na agenda do STF o pedido de julgamento do Bolsonaro por genocídio, né? Eu acho que isso já cria um precedente para ele ser chamado de genocida, pelo menos em relação aos povos indígenas. Aos povos indígenas, é verdade. Né? Porque ele teve descaso, ele não teve provisão de água, de álcool, né? Ele não deu ajuda nenhuma aos povos indígenas, então ele é responsável pelas mortes das pessoas, né? E o Bolsonaro, eu desafio qualquer bolsonarista a me mostrar uma ação do Bolsonaro contra a Covid-19, porque pelo contrário, ele tem sido, eu até publiquei isso nas redes sociais, ele tem sido proativo no sentido de contaminar pessoas com a Covid-19, mas de prevenir a doença eu não vi nada até agora. Saíram os números que deixam bastante clara a inação do governo em relação à pandemia, né? 83% das vacinas que estão sendo dadas no Brasil são do Instituto Butantan. Isso significa que a maior parte, o grosso da vacinação brasileira está vindo de São Paulo, né? E não do governo federal, que apostou na AstraZeneca, que está sendo produzida pela Fiocruz, que é só 16%, não por culpa da Fiocruz, né? Mas o grosso da vacinação no Brasil é Coronavac, é da China, é a vacina, como eles diziam. Né? Então, eu acho que isso demonstra que o governo federal não está fazendo nada ou está fazendo muito pouco contra a pandemia. Sim. Cachorro começou a latir aí, não foi? O cachorro começou a latir, aí eu peguei, coloquei o meu microfone em mudo aqui. Eu tenho cinco, eu e a Natália, a gente tem 5 cachorros. Você até perguntou se eu tinha filhos, né? E eu não quis te interromper, mas não tem. Só que a gente tem 5 cachorros, e às vezes eles começam a latir aqui em casa, e quando um começa, aí é terrível. Faz muito barulho. Vocês moram onde? A gente mora em Minas Gerais. Aqui do lado de Uberlândia, aqui, Patos de Minas, bem próximo. Você é natural da Bahia, né? Você está morando onde agora? Atualmente eu moro em Brasília. A segunda vez que eu moro aqui, dessa vez eu já estou há 13 anos. Sim, Brasília, para quem tá ligado em política, acho que deve ser muito bom, né? Poder ir lá no... Eu conheço muito bem Brasília, né? É uma cidade, eu não sou muito fã de capital, que eu morei 10 anos no Rio de Janeiro. Eu achei meio estressante, eu estudei no Rio. Mas Brasília deve ser muito bom os domingos, você pode ir lá, chamar um grupo de pessoas e ir para frente do Planalto. Você faz Deus muito me isso? Livre! Se eu morasse em Brasília, acho que eu ia ficar sempre perseguindo ali onde o Bolsonaro ia passar, e ia ficar ali meio que infiltrado. Quando ele fosse fazer aquela gravação, eu ia falar, genocida. Eu prefiro perigoso, né? andar de bicicleta, eu prefiro aproveitar a natureza, esquecer que Bolsonaro existe, pelo menos no final de semana. E mexer com essa pessoa, com esse tipo de gente, acaba sendo perigoso, né? Que eles gostam de andar armado, eles não aceitam diferenças, então acaba que se você se infiltrar ali, pode até não ser uma boa ideia, né? Pois falando dos ministros do STF, né? A gente tem lá o Cássio Nunes Marques, Cássio com K, né? Que ele é um fantoche do Bolsonaro. Ele já está ali no STF, foi nomeado pelo STF e ele age como uma subserviência total ao Bolsonaro. E agora, em julho de 2021, o Marco Aurélio Mello ele vai sair, né, uma semana antes do seu aniversário de 75 anos. A idade do limite para um ministro continuar no STF é 75 anos. O que você espera da nomeação? Você tem... Deve vir mais um idiota, né?
Com certeza. E isso vai Porque fazer você um estrago pode ter alguma gigantesco, porque expectativa em relação ao governo Bolsonaro, eu não tenho nenhuma. Tudo que vier deles é ruim. é verdade. Mas te preocupa pessoalmente o fato de que outro fantoche, outro assecla, não só do bolsonarismo, que o bolsonarismo vai passar, mas esses caras vão ficar aí por muito mais tempo. O próprio Marco Aurélio Mello, ele entrou em 1990 no STF, então ele já está há mais de 30 anos como ministro, e você vai colocar Imagina dois se for, fascistas. imagina se for esse cara aí da AGU, André Mendonça, aí sim que você vai ver bajulação. Esse cara é um rato, né? Na verdade, foi ele que fez um discurso, né, lá no STF e não invocou em momento algum a Constituição, né? Só Só falando de falava Bíblia, de. como se a gente vivesse um Estado teocrático, como É o se que eu te o falei. nosso Estado não fosse laico. Esse pessoal é muito louco. Não dá nem para entender o que se passa. Mas você não acha que se a gente tiver dois ministros, né, que são perfeitos fascistas, as seclas dessa linha de pensamento? Porque o bolsonarismo, eu acredito que muito em breve ele vai ser chutado já da política e ninguém vai nem admitir que votou nele. Só que eu acho que o perigo ele reside em deixar dois ministros que vão ficar ali até sabe-se Deus quando. Você não acha que isso pode ser muito perigoso para a nossa democracia? Ter esse Felizmente, tipo de gente na eles ainda Suprema? são minoria, né, Lucas? Eles serão minoria ainda. O Bolsonaro, ele só tem mais uma indicação, provavelmente Lewandowski, né? E ainda assim, ainda fica 8-3, né? Para nossa sorte. Eu espero que o Bolsonaro indique uma pessoa bem velha. É só isso que eu desejo. Porque eu digo bem velha porque aí sai mais rápido. É verdade. Se fizer Minimiza. como o Lula, que indicou aquele também, não pode se dizer que o Toffoli é boa coisa, né? Você viu que entre todos os votos a favor da abertura das igrejas, quem votou a favor, junto com o Cássio Nunes Marques, foi o Toffoli, indicação do Lula. Foi indicado com 30 e poucos anos, vai ficar lá quantos anos? É verdade. As pessoas também acabam podendo. A gente não pode também achar que as pessoas não mudam de ideia. Vai que esse pessoal também mais para frente muda. É complicado. Tomara, Não tem né? como a Tomara que gente. eles sejam tão traidores quanto os nomes Sim, que o PT indicou foram, é porque o verdade. PT indicou toda essa gente aí. Olha quantas indicações do PT tem. Tem a Rosa Weber, Carmen Lúcia, Barroso, Toffoli, Fux, né? São todos do PT, todos eles. E os melhores hoje, os que mais defendem a democracia, na verdade, são o Gilmar, que foi indicação do Fernando Henrique, e o Alexandre de Moraes, que foi indicação do Temer. E aí? Na verdade, a gente tem um do Sarney, se eu não me engano, dois do Collor, dois do FHC. Acho que o do Aí Sarney era o Celso de Mello, que já saiu. já saiu, né? Então deve ser dois do Collor, dois do FHC, um do Bolsonaro e os outros 6 do PT. Olha aí. E Mas são bons? mas é que também tem a questão da independência. Não necessariamente eles são nomeados para defender também um lado Sim, ideológico. mas o Gilmar, por exemplo, ele foi indicado pelo PSDB, né, pelo Fernando Henrique, mas é um cara preparado, é inegável. Sim, Qual que é o preparo do Fux? Qual que é o preparo do Toffoli? Muito despreparado, sabe? é verdade. E outra, o PT foi iludido, né? Ele indicou essas pessoas com as pessoas que indicaram eles dizendo que elas eram super progressistas, e quando chegou lá, não tinha progressistas, elas não tinham nada. O Toffoli tem um general na chefia de gabinete dele. Sim, sim. Ele chama o golpe militar de revolução. Realmente muito complicado e a gente espera, né, que eles sejam realmente os defensores da O Fachin era Constituição. advogado do MST. Na hora que ele foi indicado, a direita, inclusive o Reinaldo Azevedo, gritou: olha, o PT botando um petista no Supremo. Olha quem é o Fachin. É verdade. E falando, né, do Fachin, tem lá toda aquela polêmica de que ele tentou
inviabilizar a suspeição do Moro. E agora o Moro ele está suspeito, né? O Lula ele, pelo menos por enquanto, se não for dado outra rasteira, outro golpe, amanhã vai... tem julgamento. Sim. A gente espera que ele esteja elegível para 2022. Qual você acha que vai ser o efeito Lula? O efeito Lula vai ser de aprofundar ainda mais a polarização, porque o Bolsonaro, com certeza, chegando próximo de 2022, ele já, desde antes de ter entrado, ele já não para de falar em 2022. Né? Ele entrou lá na presidência, no outro dia ele já falava em 2022. Então a gente sabe que ele tem um projeto pessoal de se reeleger. Você acha que o Lula, estando elegível, vai aprofundar ainda mais a polarização política, principalmente do espectro da ultradireita, que vai continuar atacando, distorcendo e polarizando a todo custo, ou você acha que o efeito Lula vai fazer com que esse pessoal volte um pouco mais para o populismo, ainda que um populismo com traços fascistas, né? Eu acho que a entrada do Lula aí, primeiro que existe a possibilidade, Lucas, eu sempre falo, existe a possibilidade de que o Lula seja o único cara que tem as reais condições de derrotar o Bolsonaro. As pessoas não podem descartar essa hipótese, né? E se o Lula for o único capaz de derrotar o Bolsonaro? Né? E eu vejo que de certa maneira, quando se julgou a suspeição do Moro, que se mostrou que ele pesou a mão em relação ao Lula, muita gente que estava tão contra o Lula mudou um pouco de opinião, né? Por exemplo, eu tenho pessoas no meu convívio que diziam assim, eu voto no Haddad, mas não voto no Lula. Agora eu já estou vendo que elas não estão mais assim. Elas já estão considerando a hipótese de votar no Lula, né? Muita gente de direita está dizendo considerar a hipótese de votar no Lula contra o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente vive um momento diferente, deu uma arrefecida no ódio ao PT, sabe? Eu acho que a comparação com o governo Bolsonaro foi tão horrenda que eu acho que tem muita gente botando a cabeça no lugar, né? Porque uma coisa é certa, na época que o Lula era presidente, o Brasil ia bem. Sim, isso é verdade. Ia bem para todo mundo. Não ia bem só para os pobres, ia bem para os pobres, ia bem para os ricos, ia bem para todo mundo. O Brasil estava bem, o Brasil estava em ascensão no mundo. A própria construção civil também nunca esteve tão em alta como na época tudo bem. De 2008, 2012, né? Sabe governar, ele sabe governar. Você falou que o Moro ele pesou a mão. Olha, eu sempre falo que ele cometeu diversos crimes, né? Ele comandou ele comandou uma organização criminosa. Isso, no caso que eu falei quadrilha, né? Porque quando tem mais de 2 pessoas cometendo crime, é quadrilha, né? Eu falei pesou a mão sob a ótica de quem dizia isso, né? Não, eu voto no Haddad, mas não voto no Lula. Aí depois, não, eu acho realmente o Moro pesou a mão. Eu concordo com você. Muitos crimes foram cometidos e se fosse nos Estados Unidos, essa turma seria julgada por alta traição. Eles atentaram contra a soberania nacional, né? Saiu uma matéria no Le Monde esses dias mostrando que houve toda uma trama a partir dos Estados Unidos para cortar a cabeça do Brasil, né? Como o Nicoleles me falou uma vez, o Brasil estava despontando como player global e eles precisavam cortar a cabeça do Brasil, eles não queriam que o Brasil crescesse. E o Moro participou disso, o Moro, Dallagnol, essa turma toda. Se fosse nos Estados Unidos, que eles causassem a destruição de todo um setor da economia, como eles fizeram com o setor da construção civil brasileira, com todos os empregos que eles destruíram, eles seriam acusados de autotraição, não tenha dúvida disso. Sim, e a própria estabilidade política também, né? Que a gente está vivendo esse governo atentaram fascista, contra a democracia, né? Essa anormalidade institucional, praticamente porque eles fizeram o que fizeram e cometeram esses abusos que são irreparáveis, né? Infelizmente, são irreparáveis. A gente está chegando no final da entrevista, que já estourou os 50 minutos. Eu gostaria de te agradecer imensamente, né? Eu queria falar que eu admiro muito o seu trabalho, eu já vejo seus vídeos, suas posições já
há alguns anos, né, bem antes de começar aqui com o projeto do Café Cultural. Eu gostaria de te agradecer e dizer que é uma honra, foi uma honra falar com você, né, te receber aqui, e que você é uma pessoa extremamente carismática, e sempre que você quiser, a gente sabe que o canal está de portas abertas. Só você. Tá bom, Lucas. Eu que agradeço pelo convite, mando um abraço aí para todo mundo que te assiste, e a Minas Gerais, né? Estado maravilhoso, que eu adoro, comida muito boa. E você sabe que eu gosto muito de cozinhar, né? Então, toda vez que eu fui em Minas, eu comi muito bem, gosto muito de Minas e dos mineiros. Já tive aí em Uberlândia, já tive. Sim. Patos Na de verdade, Minas, Patos de Minas eu acho que não. sim, Minas Gerais é um lugar para quem gosta de vida pacata, para quem não gosta de tanto agito. Eu mesmo, eu já passei um tempo em Brasília, passei alguns meses durante a Copa do Mundo de 2016, não, 2014. Eu fiquei durante todo o período que eu estava trabalhando em Brasília, eu trabalhei na Copa do Mundo. Então, eu não cheguei a assistir os jogos, mas eu fiquei em Brasília, conheci a cidade toda, rodei em tudo, e já fui diversas vezes. Às vezes, quando que aqui em Patos de Minas a gente não tem aeroporto internacional. Quando eu vou para Brasília, fica uns 400 quilômetros de Brasília. Eu, pessoalmente, eu sou mais fã dessa vida pacata aqui do interior, né? Muita gente não gosta, mas é muito tranquilo. Minas Gerais é isso, né? Minas Gerais... Como é que tá a pandemia aí, Lucas? Olha, a pandemia, ela fugiu de controle. Ela ficou bem descontrolada, morrendo muita gente, diversas pessoas. Porque a cidade aqui ela tem 150 mil habitantes. E a região como um todo, essa região aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, é uma região extremamente direitista. Tanto é que aqui nessa cidade, 73% da população votou no Bolsonaro. Uberlândia, mais de 70% da população elegeu o Bolsonaro também. Votou no Bolsonaro. Então, é uma região que tem muito ruralista, é uma região de negacionistas, é uma região que a esquerda não tem representatividade. Para você ter ideia, são 11 vereadores aqui na cidade, nenhum é de esquerda. O mais de esquerda é um partido tipo... É um partido extremamente direitista. A gente não tem nenhum eleito do PT, não tem nenhum eleito do PSOL. Então, assim, não tem tanta representatividade. E por ser negacionista, a pandemia ela saiu de controle aqui na cidade. O próprio hospital de campanha, faltou oxigênio, faltou leito, mas agora parece que a situação ela está, pelo menos aqui na região, ela está se controlando um pouco mais. Embora a gente saiba que no Brasil, né, em termos de Brasil, está longe de estar sob controle, está longe de estar ganhando, mas realmente a situação não está... Não esteve e não está controlada, não. Mas estava pior. Que pena. Então é isso, eu te agradeço e desejo também, né, um ótimo fim de noite a você. Um grande abraço. Eu queria pedir também ao pessoal que está aqui no canal e não conhece ainda o canal da Socialista Morena, que se inscreva lá e dê uma olhada também nos vídeos que ela faz na TVT, dê uma acompanhada. Deixa eu só dizer onde é que eu apareço. Tem o site, quem gosta de escritos, né? Tem lá o site www.socialistamorena.com.br, tem a página do Facebook, Socialista Morena, e eu escrevo bastante no Twitter como Sinara Menezes, e também apresento o Jornal da Fórum todo dia, de segunda a sexta, às 17 horas, e apareço no Brasil 247, às quintas, às 8 da manhã, também. A sua participação na TVT e na Rádio Brasil Atual é ocasional, é só quando eles me chamam. Você já foi até na TV Afiada, que tem um vídeo muito bom seu também. TV Afiada, eu estava fazendo os vídeos para eles toda semana, mas eu estava muito cansativo para mim, muita coisa, e aí eu dei um tempo, estou só com esses que eu estou te falando aqui. Eu vou deixar o link de todos na descrição, que aí o pessoal que vai passando por aqui já se inscreve lá, segue, que vale muito a pena. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e um grande abraço. Um abração, obrigado pelo convite. Boa noite. Tchau. Boa noite.